Editorial. Nossas ruas vivem seus piores dias de conservação. O asfalto apodreceu, a vida útil dele expirou e não adianta mais remendá-lo, porque os remendos não param. Base e subbase já eram. Não adianta remendar. É preciso recapear as nossas vias públicas. A meu ver, o prefeito tinha que fazer um pacto com o povo e renovar o asfalto com cada munícipe pagando, que seja, a longo prazo, o custo de voltarmos a ter um asfalto de qualidade. Não fazendo isso, porque é uma medida impopular, os prefeitos continuarão passando por esse problema, porque os do passado não tiveram peito de ter essa conversa franca com o povo para fazer uma obra dessa envergadura. Por conta de não querer tomar medidas impopulares, é que as administrações ficaram gastando fortunas, como os 372 milhões que gastaram até 2015 com tapa-buracos, e nada disso resolveu. Não adianta culpar as construtoras ou as usinas. As câmaras municipais passadas não fiscalizaram os prefeitos anteriores, deixando-os criar essa indústria de tapa-buracos, e os prefeitos anteriores quiseram fazer nome asfaltando ruas, mas sem assumir a responsabilidade pelo asfalto que já existia. O correto seria expandir o asfalto sem deixar de recapear as vias asfaltadas com mais de 20 anos, que é o prazo de validade de qualquer asfalto. E não o fizeram. Criaram uma criminosa indústria de tapa-buracos que tapou o buraco financeiro de muita gente. Deixaram que o asfalto se deteriorasse de tal forma que hoje toda a nossa malha viária apodreceu de modo a não aceitar mais remendos. Não pode o Ministério Público ou a Justiça ficar tentando atribuir culpa às empreiteiras ou às usinas fornecedoras de massa asfáltica, porque o erro não é de quem fabrica e fornece a massa ou quem tapa buracos, mas dos prefeitos que estimularam essa indústria nojenta do tapa-buraco sob o beneplácito dos vereadores que passaram pela nossa Câmara, assim como os vereadores que aí agora estão convivendo com essa situação sem um posicionamento definitivo capaz de resolver o problema. Não é justo procurar alguém que aceite a culpa, denunciando ou bloqueando bens de empresários, sejam empreiteiros ou fornecedores de massa asfáltica, sabendo que o erro foi administrativo e de responsabilidade da irresponsabilidade dos prefeitos passados e que está se prolongando na administração do atual prefeito, porque ele é, neste instante, um prisioneiro dos buracos. Se não mandar tapá-los, é criticado. E se mandar tapá-los, continuará alimentando a indústria do tapa-buracos. Marquinhos precisa fazer um pacto com os munícipes e endividar a cidade em nome de um asfalto novo definitivo. Essa é uma medida politicamente impopular. Mas
ou ele continua alimentando essa indústria herdada e continua tapando buracos sem resolver o problema da nossa malha viária, ou toma uma decisão de estadista para não ficar prisioneiro dessa situação. Ontem li uma reportagem onde o prefeito é taxativo ao dizer, aspas, as empresas envolvidas em investigação sobre tapa-buracos nem deveriam participar de licitações. Absurdo! Não existe condenação contra elas. São elas que estão segurando a bronca de tapar buracos, aguentando os atrasos de pagamentos da prefeitura. Na ponta de tudo isso está a principal fornecedora de massa asfáltica, que tem qualidade reconhecida, engenheiro à disposição em um departamento especializado para testes de qualidade e, acima de tudo, aguenta as pontas fornecendo o produto para receber quando Deus quiser, porque forma-se uma cadeia de inadimplência. A prefeitura licita, as construtoras fazem o serviço sem saber quando irão receber. Não pagam em dia seus fornecedores e na ponta de tudo isso fica a usina que fornece a massa asfáltica, que paga à vista pelo produto, vende a prazo e recebe quando as construtoras receberem da prefeitura. Nunca ninguém da imprensa fez uma análise tão séria a respeito do assunto como estou fazendo nesta manhã, neste microfone. Quando falo em qualidade da massa asfáltica fornecida, falo com conhecimento que não é um privilégio meu, mas ao alcance de qualquer promotor de justiça, juiz ou desembargador. É bom que conheçam para que não cometam injustiça com quem ainda tem coragem de empreender nesse estado de finanças e administração combalidos. Ontem, por exemplo, conversei com um amigo dono de uma usina, fornecedora de massa asfáltica, que já comeu o pão que o diabo amassou e ainda tem que aguentar toda essa papagaiada que fazem em torno do tapa-buraco nessa cidade. Ontem mesmo, a empresa dele, amigos, estava aguardando a chegada de um técnico da Secretaria de Obras da Prefeitura para aferir a qualidade da massa asfáltica que seria fornecida. E era quase 11 da manhã e o técnico não havia dado as caras na usina. Tempos atrás, levantaram contra esse mesmo empresário, dono da usina, fornecedora de massa asfáltica, suspeitas sobre a qualidade do produto por ele entregue para uma obra que estava sendo feita pelo Exército aqui em Campo Grande. Mas uma perícia constatou que o caminhão que ia buscar o produto na usina carregava o produto desenlonado e sob chuva, prejudicando a qualidade do produto, que precisa ser mantido sob certa temperatura para se fundir a esse asfalto velho e podre desta cidade. Um oficial do Exército reconheceu que o produto havia sido transportado fora das normas exigidas e finalizou seu reconhecimento pedindo desculpas pelo erro cometido. Eu tenho cópia dessa atitude nobre daquele militar. Da porta da usina para dentro, a responsabilidade pelo produto é dela, mas da porta para fora é de quem compra e transporta. O manuseio inadequado da porta para fora já não é mais responsabilidade da usina que forneceu o produto dentro das especificações exigidas segundo normas
da ABNT. Conversei tempos atrás com um ex-prefeito e ele me disse que tapa-buracos foi inventado para que outros bairros pudessem receber asfalto e com essa estratégia não olharam para a conservação das vias já asfaltadas que um dia iria exigir medidas mais caras como essas que o nosso asfalto está exigindo. Quanto às declarações do prefeito Marquinhos Trade, achei-as exageradas porque ele pouco entende daquilo que está falando. É um administrador extraordinário que recebeu a cidade arrebentada, mas atribuir culpa a esta ou aquela construtora ou usina é desconhecer o óbvio. Trata-se de uma visão simplista, ilógica e de uma primariedade e temeridade imensurável, porque a culpa, na sua essência, está na improvisação encontrada pelos prefeitos anteriores que, de forma irresponsável e criminosa, se renderam ao fazer asfalto para ganhar votos, esquecendo que o asfalto já existente tinha vida útil. Aquele maluco que passou pela prefeitura dizia que iria asfaltar toda a cidade. Uma mentira impossível de virar verdade, porque para isso a prefeitura precisa estabelecer um pacto com os munícipes, recapear e cobrar dos proprietários de imóveis. Querer fazer isso sem se arranhar politicamente é hoje impossível. É por isso que o Temer está detestado. Ele quer deixar o Brasil estruturado para que o futuro presidente, seja ele quem for, não tenha que tomar essas medidas antipáticas que estão dilapidando nossa economia e impedindo o Brasil crescer. Tem horas que a classe política precisa descer do palanque e do tamanco para tomar atitudes, às vezes amargas, a fim de que as coisas se reestruturem novamente. Esse foi, a meu ver, o editorial mais antipático que já fiz nestes microfones e impossível que meus colegas de imprensa o façam com tamanha crueza. Mas alguém precisa falar, alguém precisa assumir e alguém precisa fazer. Tapar buracos é gambiarra. Portanto, não adianta querer exigir tempo de validade dos remendos. A menos que queiram continuar essa enganação que nunca dá em nada, senão notícias na imprensa, a cidade continuará nessa buraqueira sem fim, irritando quem dirige, infelicitando e matando pessoas e todo mundo procurando alguém para botar a culpa. Bom dia.